Vamos lá, pessoas. Aqui é o professor Rosberg, certo? E nessa videoaula, minha primeira videoaula, né? Eu vou criar a máquina virtual desde o começo, certo? Para a gente poder usar e testar o Windows Server 2003, beleza? Vocês já devem saber, devem estar cansados das aulas, né? Do que a gente já viu que tem alguns detalhes que se vocês não cumprirem, não fizerem corretamente, a máquina provavelmente não vai funcionar direito e você não vai conseguir acompanhar os nossos exercícios na sala de aula, beleza? Então vamos lá, vou criar do zero aqui a máquina virtual, certo? Eu vou clicar no botão novo, vou dar um nome aqui, Windows Server, certo? Essa minha máquina virtual aqui, o sistema da VirtualBox, é a mais nova, certo? A que saiu hoje, dia 13. Então essa janelinha pode ser diferente para alguns de vocês, então é só atualizar aí o sistema para a gente acompanhar na mesma versão, beleza? O nosso servidor é o 2003, né? Então nós vamos clicar no botão próximo, certo? E vem aqui a quantidade de memória, lembrando que juntando todas as máquinas que vocês estiverem executando, elas não podem ter mais do que 50% da memória total do computador de vocês, certo? Mais um exemplo, se você tiver 2 gigas e você for executar o Server e o XP, por exemplo, as duas elas não podem passar de 1 giga, elas não podem nem chegar a 1 giga, beleza? Então use, sei lá, 512 para o servidor e 256 para o XP, mas não deixem nem chegar perto de 50%. No caso de quem tem 2 gigas, não pode chegar nem a 1 giga, ok? Então no meu caso aqui, meu computador tem 6 gigas de memória, certo? Eu vou colocar um pouco mais aqui, que é para a gente poder instalar rapidinho, certo? Eu vou colocar 2 gigas, ok? Não vou colocar mais porque, como eu falei para vocês, eu vou usar o XP mais tarde e o XP não vai também ter 1 GB, ele vai ter 798 ou 512 para que eu também não alcance os 3 GB que é a minha metade de memória RAM disponível, ok? Então eu vou avançar clicando no botão próximo. Vou criar um disco virtual agora, porque nós precisamos de um HD para nossa máquina, né? Clicando no botão criar, nós vamos escolher VDI, que é o padrão da VirtualBox, não tem por que a gente trocar de sistema, certo? Se você quiser mudar porque você tem algum outro programa que você usa e que ele usa também esse outro formato, um desses outros formatos aqui, você fica à vontade. Mas para que a VDI é suficiente. Então nós vamos clicar em próximo e temos novamente aquelas duas opções que a gente já viu em sala também, né? Então dinamicamente alocado é o que eu falei para vocês, ele vai ter um tamanho prefixado, sendo que esse tamanho será exposto para o sistema interno, o sistema que a gente vai instalar, no caso o Windows Server, certo? Mas o HD ele só vai crescendo, ele só vai aumentando o espaço à medida que nós formos colocando arquivos dentro da máquina virtual, certo? Se a gente colocar tamanho fixo, esse arquivo ele já vai ser criado, já vai reservar um espaço no HD para que isso seja garantido para nossa máquina virtual. No nosso caso não é interessante, então nós vamos deixar dinamicamente alocado, ok? Clicando em próximo. Aqui tem essa janela, ela pede o nome para o nosso HD, né? E geralmente eu comento isso aqui, eu tiro os espaços e coloco underlines, certo? Não vai influenciar em nada o funcionamento do sistema, mas eu prefiro fazer isso acho que por ser da velha guarda da informática, né? Mas enfim, 20 gigas é mais que suficiente para o nosso servidor, certo? Lembrando que nós colocamos dinamicamente alocado, então ele não vai ocupar os 20 gigas a menos que você preencha o HD de 20 gigas, certo? Mas para nossa máquina virtual ela vai ser detectado como um HD de 20 gigas. Então eu vou criar esse disco, certo? E a minha máquina foi criada aqui no final da lista, ok? Qual é o problema? Agora nós vamos fazer as configurações que são extremamente necessárias para acompanhar as nossas aulas lá na ETE. Então nós vamos clicar com o botão direito, configurações, certo? Você pode fazer o seguinte aqui, ó, na aba geral tem avançado, você coloca a área de transferência bidirecional e arrastar e soltar bidirecional, certo? Isso faz com que o que você, se você apertar um Ctrl C no seu sistema físico e apertar Ctrl V na máquina virtual, ele vai copiar o mesmo texto, ele vai compartilhar a área de transferência, certo? O arrastar e soltar a mesma coisa, você pode arrastar de um sistema e soltar no outro sem problema nenhum, beleza? Lembrando que isso aqui só vai estar disponível se você tiver o Extension Pack, beleza? Eu vou no final da configuração dessa máquina aqui, eu vou mostrar para vocês como verificar se tem o Extension Pack instalado, ok? Então nós vamos descer em sistema, verificar a memória RAM, certo? É o que a gente deixou.
desmarca disquete, porque a gente não precisa desse drive detectado dentro, certo? Para quem tem dual core e precisa usar mais de um processador, então é legal você colocar o ICH9 e habilitar o IOPIC, que só vai funcionar também se você tiver o Extension Pack. Beleza? Eu vou colocar 2 processadores aqui, aliás 2 núcleos, para que a instalação seja um pouco mais rápida. Beleza? Então, monitor não tem nenhuma configuração para fazer. Armazenamento, nós vamos aqui clicar no ícone do CD para montar a imagem do sistema, né? Você vem aqui nesse outro ícone do CD aqui e procura por sua ISO, certo? No nosso caso, o Windows Server 2003, nós estamos usando o Enterprise Edition Service Pack 2, certo? Então, beleza. Aqui eu tenho um controlador IDE, porque, detalhe, o Windows Server 2003 ele não tinha drivers para SATA. Então, por isso que a máquina virtual automaticamente não coloca uma controladora SATA aqui, que é ao contrário do Linux, no caso. Áudio. Eu não preciso escutar áudio no servidor, então vou desabilitar para economizar recursos, certo? É pouca coisa, mas para quem tem máquina lenta isso ajuda um bocado. Rede. A Bruna está aqui. Primeiro adaptador em modo NAT para pegar a internet, certo? Segundo adaptador no modo rede interna, certo? Feito isso aqui, as nossas aulas vão funcionar corretamente, vai dar para a gente mexer tudo tranquilo aí no nosso sistema, beleza? Então não tem mais nada para fazer. Agora eu vou fazer uma configuração que eu faço particularmente para compartilhar arquivos com o sistema, certo? E se alguém quiser fazer, tudo bem, mas isso aqui não é necessário para a nossa aula na ETE, beleza? Eu sempre vou em pastas compartilhadas, adiciono uma pasta aqui, certo? Procuro a pasta que eu quero. No meu caso, essa pasta está no grupo D, na unidade D, certo? Lá embaixo tem aqui VirtualBox. Eu dou OK e peço para ele montar automaticamente. Então essa pasta aqui, ela vai ser montada como se fosse uma unidade de rede dentro da máquina virtual, certo? Isso aqui, lembrando, não é necessário para nossa aula virtual, mas quem quiser fazer para trocar arquivos ou ter uma outra ponte entre o sistema virtual e o físico, fique à vontade. Lembrando que isso aqui também só funciona se você tiver o Extension Pack, beleza? Ok, então vamos lá. Conferindo se você tem o Extension Pack. A gente vai aqui em Arquivo, Preferências, certo? E vamos em Extensões. Se você tiver Extension Pack instalado, isso aqui vai estar com esse símbolo aqui verdinho e a versão do Extension Pack, beleza? Você faz download no mesmo lugar que você baixou a VirtualBox. Pronto, pessoal. Agora nós criamos a nossa máquina virtual e podemos iniciar a instalação do sistema tranquilamente, certo? Claro, não vou instalar porque isso vai ficar para uma próxima aula. Valeu!